Presença para estar aqui nesta noite. Que esta palavra ela venha poderosamente abençoar, corrigir, exortar e nos ensinar de uma maneira muito especial, como o Senhor tem para fazer em todo o tempo. Quero pedir a presença dos teus anjos para estarem acampando ao redor aqui deste quarteirão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vindo. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Nós podemos aplaudir o Senhor Jesus porque podemos celebrar a ressurreição. Amém. Aplauda mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós não servimos um Deus de prata, de pedras preciosas ou de gesso, mas nós servimos um Deus que ao terceiro dia ressuscitou. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória na cruz do Senhor. Aleluia! 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 Vira para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: hoje não é dia de tristeza. Não, mas diga bem forte: hoje não é dia de tristeza. Hoje é dia de alegria. Porque Jesus ressuscitou. Amém? Glória a Deus, pode se assentar. Obviamente é um símbolo a data desta noite, né? Porém, sabemos, queridos, que a morte já não tem poder sobre nós. Sabia que você não morre? Amém? A tragada foi a morte pela vitória na cruz do Senhor. E é por isso que nós podemos celebrar ao Senhor nesta noite. Sabemos, ó Deus, queridos, que o nosso nome está escrito no livro da vida. E que nos espera é muito maior do que aqui estamos vivendo. Paulo, na sua carta em Romanos, vai dizer que o que se pode ser comparado com esse mundo? Será que é tribulação, fome, doença, peste? Ou será que é os anjos? Que nada pode se comparar com aquilo que Deus está preparando. Nem olhos viram, nem nunca jamais subiu o coração do homem, nem seus pensamentos, aquilo que Deus tem preparado para nós. E o que Deus tem preparado para nós é bom, é perfeito e é agradável. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar falando sobre algo, queridos, né? Esses dias o Senhor tem ministrado desde o começo do ano sobre o clamor, né? Falei sobre o clamor da mãe, o clamor do pai, e hoje nós vamos falar sobre o clamor do filho. Claramente, o clamor do filho é o próprio Jesus. E quando Jesus estava na cruz do Calvário, naquele momento, Jesus falou 7 palavras. E nós vamos nos deter nestas 7 palavras. Infelizmente, não vai dar para nós vermos todas, estudarmos item por item, vermos item por item. Mas nós vamos nos basear pelo menos um aqui. E eu creio que o Espírito do Senhor vai nos ministrar. A palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 27, no verso 45, diz: ao meio-dia, desceu sobre a terra, sobre toda a terra, uma escuridão que durou 3 horas. Põe a mão sobre o seu coração. Pai, eu peço em nome de Jesus para que o Senhor nos conceda a graça de entender aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. E mais do que isso, Pai, para que possamos executar em nossas vidas. Mais do que isso, Pai, que possamos viver aquilo que o Senhor falou na cruz do Calvário. Porque sabemos, ó Pai, que a morte foi destruída e que nós podemos ter vida e vida em abundância. Amado doce Espírito Santo, enquanto nós estamos aqui, Pai, eu creio e entendo e o Senhor tem toda a liberdade que no meio da Tua palavra o Senhor venha trazer cura, o Senhor venha trazer libertação, o Senhor venha trazer restauração no nosso meio, Pai. Que nós possamos sair desta noite totalmente diferente de como nós entramos, sabendo que o Senhor está operando de uma maneira sobrenatural e poderosa. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Como nós vimos na palavra do Senhor, queridos, nós vemos que Jesus, quando estava na cruz do Calvário,
ao meio-dia até as 3 horas da tarde, a terra ficou totalmente escura. E quando a palavra está falando aqui, toda a terra, é toda a terra. Naquele momento da cruz do Calvário, no reino do Espírito, estavam todos os homens e também os anjos, os demônios, todo o céu e toda a terra estavam olhando para um único foco: Jesus no Gólgota, Jesus sendo crucificado. A palavra diz que ele ficou mudo em determinado momento, como ovelha que vai ao matadouro, ficou em silêncio. Mas nós vamos ver que Jesus falou algumas palavras nessas 3 horas. Ele disse 7 palavras. Nessas 3 horas nós podemos ver o que ele disse antes das 3 horas, durante as 3 horas, esse durante é quase que no fim, e no fim das 3 horas. As 7 palavras que Jesus disse, das 3 horas de trevas, nós podemos colocar aqui antes das 3 horas em trevas. Ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Quando ele disse para um dos dois que estavam ao lado dele. Depois ele vai dizer para Pedro e para Maria, aliás, para João e para Maria: mulher, eis aí teu filho, e eis aí a tua mãe. Ele disse isso antes das 3 horas das trevas que a terra ficou. Durante as 3 horas de trevas, quase que no finalzinho, em Mateus capítulo 27, no verso 46, nós vamos ver que Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? E no final das 3 horas, no finalzinho das 3 horas, vai dizer: tenho sede, está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. São 7 palavras. É interessante como Deus é um Deus de 7, né? O número 7 na Bíblia significa completo. Significa que é algo que começou e terminou. Tem começo, e meio e fim. O número 7, é interessante que quando nós olhamos em Gênesis capítulo 1, no verso 1, no hebraico, são exatamente 7 palavras que estão escritas ali. E criou Deus os céus e a terra. São 7 palavras. Nós vamos ver 7 igrejas. Nós vamos ver 7 dias na semana. Nós vamos ver que são 7 anos de tribulação e grande tribulação. O número 7 vai permear toda a Bíblia. Porque o número 7, ele está dizendo que Ele está no controle. É Ele que tem o controle do começo, do meio e do fim. Eu quero dizer para você, talvez você está com a sua vida meio turbulenta, cheio de problemas. Mas eu quero dizer para você, existe um Deus que não saiu do controle em nada na sua vida, que Ele está vendo todas as coisas. E a mão do Senhor, diz a palavra, que Ele está pronto para abençoar e para salvar. Deus está no controle de todas as coisas. E aonde houve vergonha, pode ter certeza, o Senhor dará dupla honra. Crente não passa por dificuldade ou problema, crente passa por desenvolvimento de fé. Talvez você esteja passando por um certo tipo de desenvolvimento, mas saiba que o Senhor, Ele te deu autoridade espiritual para avançar, para conquistar, para ir muito mais além do que nós pedimos ou pensamos, porque o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ao Senhor. Amém? Hoje, quero falar sobre destas 7 palavras que nós temos. Um dos maiores legados que Jesus deixou ali na cruz do Calvário. Eu quero falar sobre o maior legado, que diz em Lucas capítulo 23, a partir do verso 33, que diz: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes. Quando nós olhamos aqui, Jesus, Ele não apenas ele ensina sobre perdão, mas Jesus, Ele mostra perdão. Naquela cruz do Calvário, onde Ele poderia estar
falando sobre tantas coisas. Ele poderia não falar nada, ele poderia pedir ao Pai para que enviasse anjos para livrar ele naquele momento. Aliás, anjo você não manda, anjos você pede ao Senhor e Ele envia anjo. Ao Senhor e Ele envia. Existem anjos ao teu redor, amém? O Senhor está guardando você e a minha vida e a sua vida. Ele poderia ter pedido para que o Senhor enviasse anjo. Diz a palavra que um anjo matou 180 mil homens. Um único anjo. Ele podia pedir ao Pai uma legião de anjos para tirar ele daquela cruz do Calvário. Mas ele decide falar uma única palavra. Na primeira das 7 palavras ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E esta palavra está ecoando no nosso coração até hoje. Se tem alguém que nos perdoou, é o próprio Jesus. Se tem alguém que nos perdoa diariamente, é o próprio Jesus. E Jesus vai nos ensinar até mesmo quantas vezes nós devemos perdoar. Que é muito conhecido que é aquele 70 vezes 7. Olha só, o ensino de Jesus a respeito do perdão. Mateus capítulo 18, no verso 21 diz: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Olha só que interessante, né? Até 7. Mateus 18, 22, Jesus disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Se dá 490 vezes no dia. Quando nós estamos falando de perdão, queridos, não há um sentimento de perdão. Eu sinto de perdoar. Sabe, queridos, o porquê que Jesus não foi retido no Hades, que era o lugar dos mortos? Porque Jesus, quando ele morre, ele vai para o lugar dos mortos. Diz a palavra que ele pega aqueles que estão no Hades e leva estes para tirou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, e ele levou para o paraíso. Porque no Velho Testamento, as pessoas não tinham seus pecados perdoados, as pessoas tinham seus pecados cobertos. Ninguém poderia chegar até Deus. Então todos os que estavam no Velho Testamento, esses foram para um lugar específico no Hades, que é o lugar dos mortos, que era um lugar de separação daqueles que estavam sendo atormentados. E é bom dizer aqui, que este tormento não tem nada a ver com o tormento de demônio pegar aquele negocinho assim e ficar atormentando. Como é que chama aquele garfo, né? Tem gente que fica pensando: vai vir um demônio lá no inferno e vai ficar atormentando você. Não é não, queridos. O maior tormento que existe no inferno é da consciência. Não pense você, porque os demônios também estão sendo atormentados pela sua própria consciência, porque eles sabem que nunca mais estarão na presença do Senhor. Não tem arrependimento para eles. E aqueles que vão para o inferno, ou para o lugar de tormento, porque o inferno ainda não foi inaugurado. Vai ser inaugurado pelo anticristo e pelo falso profeta, que o anticristo já está no nosso meio. Logo, logo vai se manifestar, desde que a igreja suba. Você está pronto para subir? Amém? A trombeta, ela é espiritual. Se você não ouve a voz do Senhor hoje, não vai ouvir a trombeta amanhã. E é por isso que nós temos que aprender aqui a respeito do perdão. Quando nós olhamos aqui a palavra, queridos, ele vai começar a dizer: olha, você vai ter que pedir perdão até 70 vezes 7. Perdoa. Não importa quantas vezes. E o sentimento, queridos, eu não sinto de perdoar. Não existe o fato de não sentir perdoar. Você perdoa e ponto. O que a pessoa fez para você é um processo dentro do seu coração que Deus respeita. O que a pessoa fez na sua vida, aliás, o que é um perdão? Faz assim comigo. Sabe o que significa isso? Perdão? Uma perda grande. É isso. Por quê? Porque você jogou todas as suas expectativas naquela pessoa. Você jogou todas as expectativas que aquela pessoa não ia fazer o mal. De repente ela te fez o mal. De repente aquilo que ela tinha que você tinha para com ela foi perdido. Por isso que é perdão. É uma perda grande. É um vácuo que fica. É algo que precisa ser trabalhado aqui dentro. Agora, esse trabalhado aqui dentro, queridos, não é de uma hora para outra. Pum, assim, está tudo bem, está tudo em ordem, não estou sentindo mais nada. Não é assim. É um processo. Mas o primeiro ponto é: perdoa a pessoa. O seu sentimento, você vai lá elaborando ele. Deixa o Espírito Santo trabalhar nesse seu sentimento.
Deixa o Espírito Santo trabalhar. Porque o Espírito Santo, ele respeita isso. Agora é importante você liberar perdão. Entender e olhar pelo irmão, queridos. Quando é que você sabe realmente que você conseguiu não ter mais nenhum tipo de sentimento? Quando você olha para a pessoa com o olhar do próprio Cristo. Quando você olha e fala assim, nossa, essa pessoa eu consigo ver ela de uma outra maneira. Aliás, nem mesmo da maneira anterior que eu via, não vejo mais, mas eu vejo de uma forma diferente. Nós temos que pedir ao Senhor, Pai, me faça enxergar o outro com o olhar do amor. A palavra do Senhor fala que Deus amou o mundo de tal maneira, e essa tal maneira, queridos, não é um amor ágape, não é um amor estorge, não é um amor filéu, é tal maneira. João vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira, não tem expressão humana para expressar o amor de Deus. Agora, quando nós estamos falando do amor do próprio Deus, estamos falando que este amor fez com que Jesus olhasse para a terra de uma maneira diferente. Quando é que você e eu, nós vamos conseguir enxergar o outro de uma maneira diferente, de uma maneira que é curado para nós, que é restaurado para os nossos corações? Quando nós começamos a ver com os olhos de Jesus. Quando nós temos um encontro com o Senhor e Ele começa a mostrar para nós como é que Ele vê a pessoa. Porque com os nossos próprios olhos, a palavra do Senhor diz que o coração do homem, ele é enganoso. Então nós não vamos conseguir enxergar um ao outro com bons olhos nunca, jamais. Porém, os nossos olhos se tornam os olhos do Senhor quando nós permitimos com que Deus venha colocar um olhar de amor. Todos os dias eu peço, Pai, me ajuda a olhar com o olhar do amor do Senhor para as pessoas. Porque quando nós pedimos isso para o Senhor, as pessoas começam a perceber a diferença. E é isso que nós temos que pedir ao Senhor. Então, quantas vezes você deve perdoar alguém? 70 vezes 7, 490 vezes no dia. Por quê? Sabe quando aquela pessoa fez uma coisa para você e vem na sua memória? Satanás lança uma seta, né? Que é chamada de seta inflamada. Pá! Envia a seta inflamada. Pá! E aí você começa a lembrar, de repente você está trabalhando em alguma coisa, vem aquela lembrança do que aquela pessoa fez. Daqui a pouco você está limpando a sua casa, vem aquela lembrança, você está limpando o carro, vem aquela lembrança. De repente você começa a lembrar de tudo que ela fez, do que ela falou, o que você tem que fazer. Você lembrou, libera o perdão. Lembrou, libera o perdão. Lembrou, libera o perdão. Porque o perdão não é para a pessoa, o perdão é para você. O perdão é para que você se sinta livre, liberto, seja restaurado. Queridos, tudo o que transtorna é um transtorno. Diga assim comigo, tudo o que transtorna é um transtorno. Você já viu pessoa que quando olha para outra pessoa e fala assim, nossa, eu não fui muito com a cara dela. Mas você nunca conversou com aquela pessoa. Você nunca viu aquela pessoa. De repente, meu santo não bateu com o santo dela. Eu sou luz e ela é trevas. Né? Crente é especialista em dizer que é luz e a outra pessoa é trevas, por isso que não dá certo. Para com essa coisa boba, irmão. E fala que você não gosta mesmo. Agora, sabe por que te transtorna? É porque tem alguma coisa em você que precisa ser trabalhado. E você não percebeu isso ainda. Sabe por que ainda existem algumas coisas em você que não anda? Porque você precisa ser trabalhado, eu preciso ser trabalhado. Então, quando nós olhamos aqui, nós temos que liberar perdão constantemente. E a verdade é que quando alguém faz alguma coisa, ou fez alguma coisa contra você, ou contra nós, a verdade é que é uma oportunidade de nós trabalharmos o nosso coração. Deus está nos dando a oportunidade de sermos mais livres. Porque a maior libertação não é dos demônios. A maior libertação é de nós mesmos. A maior libertação é quando nós somos livres e podemos andar em liberdade, em justificação em Jesus. Então olha só que Jesus também vai nos ensinar que a falta de perdão retém a oração. Olha só que interessante que Jesus nos ensina. Marcos capítulo 11, no verso 25, diz o seguinte: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu
vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Isso aqui é forte. Olha só. Deus é um Deus perdoador. Mas Ele está dizendo aqui, se você, presta atenção, a palavra de Jesus disse em Mateus capítulo 18, tudo quanto ligardes aqui na terra, será ligado no céu. Tudo quanto desligardes aqui na terra, será desligado no céu. Quando 2 ou 3 estiverem em meu nome, eu estarei ali. Por que Ele está dizendo aqui, se você não perdoar as vossas ofensas, também o Pai não perdoará as suas ofensas. Se Deus é um Deus que perdoa, por que Ele não vai perdoar aqui? Não é que o fato aqui, o grego aqui, quer dizer o seguinte, quando você, assim como você liga aqui na terra em concordância com alguém, ou desliga alguma coisa aqui na terra, alguma coisa com alguém, assim também acontece com o fato do perdão e a falta dele. Você está retendo ou você está liberando a sua própria oração. Se você não liberar, você não vai ser liberado. Não é porque Deus não vai te perdoar. Porque Deus perdoa todas as coisas. O único pecado que Deus não perdoa é o pecado contra o Espírito Santo, que ninguém aqui pecou contra o Espírito Santo. Porque quem peca contra o Espírito Santo, nem na igreja gosta de estar. Quem peca contra o Espírito Santo, não tem temor do Senhor de jeito nenhum, de maneira alguma. É muito raro, queridos, alguém pecar contra o Espírito Santo. No entanto, ele vai dizer que se você não está aqui, liberando perdão, porque você tem que entender que a vida que você tem com o seu irmão faz com que você consiga viver o sobrenatural de Deus. O relacionamento que você tem vertical vai atingir o seu relacionamento horizontal. O relacionamento horizontal e vertical vai atingir a sua vida. Se você não liberar, você fica retido, impedido de viver o melhor de Deus. E Deus não quer isso para você, Deus não quer isso para a minha vida, Deus não quer isso para a sua vida. Você consegue enxergar isso daqui? Pode passar o próximo aí. Você consegue enxergar o que está escrito aí? Olha aí. Consegue enxergar? Hã? Como que é, Nice? A falta de perdão causa cegueira. E é isso que acontece quando alguém não consegue liberar perdão. Existe uma cegueira espiritual. Existe uma cegueira, não só uma cegueira, mas um esfriamento espiritual. Porque a pessoa não consegue avançar. Olha só, quem não consegue liberar perdão está como essa figura aqui. Olha a próxima figura aí, Podendo ver? Olha aí, próxima figura. Está aí. Não consegue andar, não consegue ver, não consegue andar. A falta de perdão não é um sentimento. Perdão é uma atitude, uma decisão. Depois decidido, Deus capacita o seu sentimento. O primeiro passo é você liberar perdão. Alguém fez alguma coisa para você, o que você vai fazer? Pai, eu libero perdão em nome de Jesus. Libero perdão. Mas aquele... E o sentimento? O sentimento, Deus vai te capacitar para te livrar desta dor. Jesus estava na cruz do Calvário, queridos, e ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E somos chamados, queridos, para viver o sobrenatural do Senhor nesta terra, e para isso há uma necessidade de nós vivermos liberando perdão. Para quem que você tem que liberar perdão? Se Deus deu essa palavra para nós, é porque alguém aqui está precisando. Para quem você precisa liberar perdão? Tem coisas na sua vida financeira que você não consegue fluir porque você não liberou perdão para algumas pessoas. Tem coisas na sua vida sentimental que você não consegue fluir porque você não conseguiu liberar perdão ainda. Tem coisas na sua vida espiritual que você não conseguiu liberar perdão, ainda está retido. Não consegue fluir. Meu irmão, libera isso em nome de Jesus para você viver em paz. Porque quem retém o perdão, aonde a pessoa vai, ela leva atrás. Vem cá, Paulinho.
Vem aqui. Olha só. O que acontece com a pessoa que não libera perdão? Vem aqui. Vai na frente. Ó, a pessoa anda. Olha aqui, ó. Aonde ela vai, a pessoa vai atrás. Aí, ó. Onde ela vai, a pessoa vai atrás. Se a pessoa não libera perdão, queridos, ó, fica sempre assim. Obrigado. Libera perdão para você ser liberado. Libera perdão para que você possa conseguir o melhor de Deus. Tem gente que tem que liberar perdão para pai, tem gente que tem que liberar perdão para mãe. Presta atenção. A nossa alma, ela é como se fosse um elástico. Imagina um elástico que ela vai se esticando. Presta atenção aqui comigo aqui, ó. Eu quero pedir, né, aos irmãos aí segurar um pouquinho para andar. Tem muita movimentação na igreja, eu sei que está precisando, mas olha só. A nossa alma é como se fosse um elástico, queridos, um elástico. Conforme você não vai liberando perdão, você vai ficando ainda enlaçado com a outra pessoa. Acontece que enquanto você não libera perdão, aquela situação ou aquela pessoa ainda fica retido em você. Por isso há uma necessidade de elaboração dos sentimentos, há uma necessidade de elaboração nas coisas que estão acontecendo na sua mente e no seu coração. Quando nós não conseguimos liberar perdão, as pessoas ficam presas a nós. Quantas pessoas você está levando atrás de você? Quantas pessoas você está levando na sua costa? Porque você ainda está retendo e não consegue fluir. Na última ministração que fiz sobre o clamor da mãe e o clamor do pai, eu disse que nós fazemos leituras, a nossa alma faz leitura. E como a nossa alma ela faz leituras, queridos, quando nós, os pais, os filhos fazem leituras de sua alma, de forma inconsciente. Esses dias eu estava atendendo uma pessoa e ela começou a falar sobre perda. Ela começou a falar sobre perda, eu achei interessante ela começar a falar sobre perda. Eu perguntei para ela, o que é perda para você? O que é perda para você? Ela disse, é como se alguém tirasse alguma coisa de mim. E ela disse, é interessante porque a minha filha de 9 anos de idade não sabe perder. Até mesmo quando ela está brincando e tem um certo tipo de competição, ela não sabe perder, então ela briga, ela chora, ela berra, ela esperneia. E a conversa continuou, né? Até que ela disse o seguinte, ela chegou aos 9 anos da idade dela, quando ela tinha 9 anos. E quando ela tinha 9 anos, ela disse, olha, com 9 anos de idade eu tinha uma amiga. E essa amiga para mim era muito especial, porque eu saía da escola, minha mãe trabalhava o dia todo, eu saía da escola e eu ficava na casa dela até de noite, até minha mãe chegar, tipo 8 horas da noite. Eu disse, para você foi perda ficar sem a sua mãe? Aí ela começou a chorar. Sim. Quantos anos você tinha? Ela disse, 9 anos. Quantos anos tem sua filha? 9 anos. O que a palavra do Senhor nos mostra, queridos, lembra lá de Davi? Davi, aquilo que ele fez às escondidas com Betseba, o seu filho Absalão fez para todo mundo ver. Aquilo que muitas vezes o pai e a mãe retêm, o filho vai mostrar às claras. Algo que precisa ser trabalhado, ministrado, o filho ou a filha. Portanto, queridos, nós somos chamados para liberar perdão, não é para os outros, é para nós mesmos. Para que possamos viver uma vida em liberdade, cheios da presença do Senhor. Acontece que muitas vezes nós não sabemos como receber ou liberar perdão. E nós vamos ver aqui, pelo menos 5 tipos de forma de receber perdão, ou 5 tipos de linguagens do perdão, que eu achei muito interessante e quero compartilhar com você essas 5 formas de receber ou liberar perdão. Que o primeiro é o pedido de perdão.
Primeira forma é o pedido de perdão, onde aquela pessoa só quer ouvir da outra pessoa a seguinte palavra: me perdoa, por favor. Me perdoa pelo que eu fiz. E para aquela pessoa que ouviu, para ela basta. Porque ela simplesmente, a outra pessoa veio e disse perdão. E bastou dizer a palavra perdão. É o que nós vamos ver, por exemplo, que Jesus está ensinando em Lucas capítulo 17, no verso 3, que diz: olhai para vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier-te contigo dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. É uma linguagem, queridos, é uma forma da pessoa chegar e falar assim: me perdoa. É tudo o que muitas pessoas querem. Não precisa fazer mais nada, não falar mais nada. Me perdoa pelo que eu fiz, me perdoa. Mas existem outras pessoas que não são assim, né? Tem pessoas que não basta o pedido de perdão. Tem pessoas que, além do pedido de perdão, também tem a aceitação da responsabilidade. É quando a pessoa diz: eu errei. Ou seja, o perdão para essa pessoa é quando se conserta o que se estragou. É quando a pessoa que vai receber o perdão, ela simplesmente, ela não quer apenas que alguém chegue para ela e fale assim: eu peço perdão. Não, ela quer que peça perdão e, além disso, venha falar o que errou. Está pedindo perdão do quê? Esse tipo de pessoa é assim. Está pedindo perdão do quê? Fala para mim do que você está pedindo perdão. Porque é reparação do erro. Tem que falar no que errou. Tem pessoas, queridos, que é assim, ó. Tem gente que fala assim, ó: simplesmente pedir perdão para mim já basta. Agora tem outras não. Tem que pedir perdão e tem que falar por que está falando do pedido do perdão. Está pedindo perdão, mas perdão do quê? Já conhece pessoa assim? É a reparação do erro. A pessoa precisa saber, para ela só vai estar pronta para receber o perdão quando verdadeiramente ela olhar para si e ver que a outra pessoa pediu perdão do erro que ela fez para ela. Então deixou nos mínimos detalhes, né? É o que nós vamos ver em Gênesis, no capítulo 4, no verso 9. O que aconteceu com Caim. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Olha só, esse tipo de pessoa não aceita não receber responsabilidade, da pessoa não falar daquilo que a pessoa errou. Então, geralmente, a gente senta e conversa com uma pessoa e fala assim: aquela pessoa veio pedir perdão para mim. Ah, é? Que bom. Só que ela não falou para mim sobre perdão do quê? Ela não falou o erro dela. Então, para ela não foi um perdão totalmente aceito. Não foi um perdão totalmente correto. Uma outra forma de falar o perdão, a terceira maneira, é a compensação do prejuízo, que é: como posso fazer para me redimir? Essa pessoa não apenas tem que pedir perdão. Tem pessoas que assim, olha, ela não apenas recebe ou ouvir o perdão, não. E ela também não é apenas uma coisa onde vai mostrar que ela errou naquele lugar, naquele ponto. Não, ela tem que ser compensada pelo erro. Ela tem que voltar e ver o erro. A pessoa tem que dar um presente para ela, por exemplo. É o que aconteceu, por exemplo, em Lucas capítulo 19, no verso 8, com Zaqueu. Nós vamos ver aqui: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes, ou quadruplicado. Ou seja, esse tipo de perdão é um perdão onde a pessoa ela só aceita se ela for restituída no prejuízo que deu. Não basta apenas pedir perdão. Está vendo como que são pessoas, queridos? Cada pessoa é uma maneira. Tem pessoas que simplesmente dizer me perdoa, tá ótimo. Tem pessoas não.
tem que pedir perdão e falar foi o erro dela. Tá bom, você está pedindo perdão para do quê? Mas tem outras pessoas que não é somente pedir perdão, ou falar a respeito do erro. Não, tem que devolver, ou tem que recompensar, ou redimir com alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa para ela. Tem pessoas que são assim. Uma outra maneira é o arrependimento genuíno, que a gente chama. Que é, vou tentar nunca mais cometer o mesmo erro. É o pedido de perdão, que a pessoa diz e fala o seguinte para a pessoa: olha, eu vou fazer de tudo para não cometer o mesmo erro. Só que esta pessoa vai dizer o seguinte: tá, eu vou ficar de olho se você não vai cometer o mesmo erro mesmo. E ela só consegue liberar perdão se a pessoa não cometer o mesmo erro. Olha aqui para mim. Tem pessoas que é assim. Ela só consegue liberar perdão depois de um tempo, estar junto, depois de um tempo, de estar junto com a pessoa e ver que a pessoa não errou nos mesmos caminhos que estava errando antes. É o que aconteceu, por exemplo, em Mateus, no capítulo 26, no verso 34, que diz, olha aí, Mateus 26, 34 diz: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Qual que é o problema dessa pessoa, queridos? Ela vai ficar de olho, se aquela pessoa que veio pedir perdão, realmente está pedindo perdão, ela vai ficar de olho. O problema, a pessoa vai errar em outra coisa. Então a pessoa nunca vai estar com o coração completamente redimida. A pessoa nunca vai estar com o coração completamente livre, porque ela vai estar sempre com uma expectativa que a pessoa não erre para com ela. Eu tenho uma notícia para você: errar humano e errar outra vez é a certeza, porque todo ser humano erra. Aí você fica com uma expectativa de que o outro não erre. Você fica com uma expectativa que um outro não faça mal para você. Acontece que muitas vezes pode fazer. É por isso, queridos, que nós precisamos ter as nossas expectativas no Senhor, na presença dEle. Vocês estão aqui comigo? Amém? Vocês estão saindo assim, ó, umas fumacinhas assim, ó, no meio de vocês. Vocês estão aqui, amém? Já ouviu falar de crente girafa? Está com o corpo aqui, mas com a cabeça lá fora? Pelo amor de Deus, volta para cá. E você que está assistindo também. Então, quando nós olhamos aqui a palavra, queridos, Jesus não tinha expectativas, nem nos seus discípulos. Aliás, João capítulo 6, se não me engano, no verso 63, Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: ó, vocês querem ir embora também? Porque Jesus deu uma palavra dura. Deu uma palavra que todo mundo foi embora. Aí Jesus vira para os 12 e fala assim: vocês querem ir também? Pode ir. Jesus não dependia deles para fazer a obra do Senhor, queridos. Você vai ficar dependendo até quando de pessoas, jogando todo o seu sentimento para cima de pessoas. Maior liberdade que nós temos é a liberdade no Senhor. Então, enquanto você ficar com essa situação no seu coração, você não vai conseguir verdadeiramente viver o melhor do Senhor. Mas tem pessoas que é isso, que ela olha para ver se a outra não vai errar, principalmente para quem é casado, né? Ah, você errou, quero só ver se você não vai errar de novo, vou ficar olhando. Vamos ver, se você não errar de novo, ok. Né? E a última é uma manifestação do arrependimento, que é quando a pessoa diz, sinto muito, e ela dá um abraço. Né? Essa pessoa, ela recebe o perdão quando ela libera um abraço na vida de alguém. Então é assim, queridos, esse tipo de pessoa, a forma dela receber perdão é através de um abraço, de voltar a conversar, de voltar a ter um relacionamento, um certo tipo de relacionamento. Mas a forma dela também, ela pedir perdão, é também voltando no relacionamento. Então vocês sabem aquela pessoa que no final de semana falou mal de você, criticou você, xingou você, não quis saber mais de você. Na outro final de semana vem conversando como se nada tivesse acontecido. Aí você fala, não é possível, sem vergonha, coisa do diabo.
filho das trevas. Né? Ela age comigo como se nada tivesse acontecido. Por quê? Na verdade, ela está pedindo perdão. Tem pessoas que conseguem pedir perdão. Tem pessoas que não conseguem. E a maneira dela pedir perdão é voltar com o relacionamento. E para quem é de outras linguagens de perdão, aí é complicado. Aí é difícil. Porque não vai entender que aquela pessoa está pedindo perdão. Mas eu quero dizer para você, às vezes a pessoa te fez tão mal. E de repente liga para você, pergunta como que você está. Né? Manda um recadinho no zap para você, que está orando por você. E aí você fala assim, sem vergonha, diabo. Mas não é, queridos, ela está pedindo perdão. É a forma dela pedir perdão. Libera perdão para a pessoa. Libera porque é para você, é para o seu bem. É o que nós vamos ver, o que aconteceu em Gênesis, capítulo 31, no verso de número 43, que diz assim: então respondeu Labão. Vocês lembram lá quem é Labão, gente? Labão, né? O Jacó, ele era um homem usurpador. Porém, Labão era doutorado nisso. Então, quando ele chega ali, queridos, ele está saindo. Essa passagem é quando ele está saindo com a sua família da casa de Labão. E eles param em determinado lugar. E aí respondeu Labão aqui no verso 43. Labão disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas. E estes filhos são meus filhos. E este rebanho é meu rebanho. E tudo o que vês é meu. E o que farei hoje a estas minhas filhas ou a seus filhos que deram à luz? Agora vem e façamos aliança, eu e tu, que seja por ti testemunho entre mim e ti. Olha aí no verso 45 e 46. Então tomou Jacó uma pedra, erigiu-a por coluna, e disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. Quase 30 anos depois, queridos, de Labão trazer pressão na vida de Jacó, de Labão fazer mal para a vida de Jacó. O que Labão vai fazer? Pedir perdão? Vai nada. Mas sabe o que ele vai fazer? Vai fazer churrasco. Porque é isso que eles fizeram aqui. Irmão, churrascada é uma beleza. Porque todo mundo na família se encontra. E é um momento, queridos, que está se pedindo perdão, talvez de uma forma inconsciente, ou da maneira de Deus, mas há uma liberação de perdão ali. Então tenha relacionamento com a sua família. Não fique fora, não. Ah, porque aquele lá é tudo turma das trevas. Eu sou luz, por isso que não dá certo. Não, queridos, vai lá e traga paz naquele lugar em nome de Jesus. Amém? Seja luz naquele lugar mesmo. Seja bênção, abençoa, seja feliz. Tem gente de misericórdia, irmão. Tem uns crentes que até Jesus fala: Deus, pelo amor de Deus, que crente é esse? Porque vive uma vida terrível de religiosidade e não consegue viver uma vida de liberdade no espírito. Se reúne com a sua família. Mas eles tomam cerveja, pinga, não sei o que, meu irmão. Ministra Jesus lá em nome de Jesus. Ora para quem está precisando. Abraça quem precisa abraçar. Ouve. Em nome de Jesus, seja bênção no lugar onde você está. Porque tem crente, queridos, que ele é tão azedo que até o cachorro é esquisito. Você vai na casa de uns crentes com os cachorros esquisitos, porque o dono é esquisito também. Então, queridos, quando nós estamos falando aqui, qual é a sua linguagem de perdão? Você já identificou? Você conseguiu identificar se a sua linguagem de perdão é o fato de pedir perdão, é a aceitação da responsabilidade, ou a compensação do erro, ou arrependimento genuíno, ou a manifestação de arrependimento? Qual é? Respeita a pessoa que está do seu lado. Respeita a pessoa que está da sua família. Respeita as pessoas que não conhecem a Jesus nas suas debilidades. E traga todas elas para Jesus, porque essas cadeiras ficarão lotadas um dia, em nome de Jesus.
das nossas famílias, dos nossos queridos, em nome de Jesus, dos filhos dos nossos filhos, vão servir ao Senhor até que Jesus arrebate a igreja. Então para de ser chato. Porque tem uns crentes que misericórdia, irmão. Deus nos chamou para viver em comunidade, viver em família. Deus nos chamou para andarmos em comunhão com os outros. Então nós precisamos ter uma liberdade de vida no Senhor, uma liberdade de vida no Espírito. Então olha só, quero chamar aqui o pessoal do louvor. Quero dizer para você, nesta noite, Jesus na cruz do Calvário, onde Ele podia se tornar aquele vítima. A gente olha para Jesus, queridos, com aquela cara que foi feita no romanismo, aquela cara que a gente olha e fala, que dó, que tristeza, que amargura. Queridos, Jesus, diz a palavra, que no fruto do seu penoso trabalho Ele se alegrou. Lá na cruz do Calvário, era doído para Jesus, era complicado para Jesus, mas Jesus não se fez de vítima. Para de se tornar vítima. Porque ninguém gosta de mim. Porque aquela pessoa não liberou perdão para mim. Porque... Não, para de se tornar vítima em nome de Jesus. Você é filho, redimido, curado, restaurado, cheio do Espírito Santo. Seu nome está escrito no livro da vida. Satanás não tem direito sobre você, nem sobre a sua casa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita. O sol não te molestará durante o dia, nem a lua durante a noite. Você vai ficar até quando choramingando aí? Toma posse e viva uma novidade de vida em nome de Jesus. Creia no novo de Deus, porque Deus tem para nós. Olha o que diz a palavra em Efésios capítulo 4, no verso de número 32 diz: sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se. Por isso que há uma necessidade de nós identificarmos a maneira como nós pedimos perdão ou recebemos perdão, perdoando-se no meio do corpo de Cristo. Ninguém é perfeito. No meio do corpo de Cristo, todos nós temos dificuldade, mas também no meio do corpo de Cristo é onde nós crescemos, é onde nós nos desenvolvemos, é onde nós temos acolhimento, é onde nós temos abraço, choro, alegria. No meio do corpo de Cristo tem tudo isso. Por isso, perdoando-se uns aos outros, mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Se o próprio Deus nos perdoou, quem somos nós para não perdoar? Mas eu não sinto de perdoar. Até quando você vai ficar no seu sentimento? Até quando você vai viver na sua alma? Até quando você vai viver pelos sentidos da sua alma? Há momento que você tem que subir um outro patamar. E subir um patamar do Espírito. Quando você libera perdão, você sai das dimensões da alma e você entra na dimensão do Espírito. Enquanto você não conseguir entender a linguagem do outro, enquanto você não conseguir entender a sua própria linguagem, como é que você vai subir uma dimensão maior do Espírito? Nós temos um lema aqui que o pastor tem colocado, que é Comunidade Templo Vivo, uma igreja terapêutica. E nós entendemos que como igreja nós somos dependentes uns dos outros, no sentido de fazermos o bem um para o outro. Por isso, queridos, perdoa. Perdoa, por mais difícil que possa parecer. Não significa que você vai conseguir e vai ter um relacionamento rápido com aquela outra pessoa, mas significa sim que você está saindo de uma dimensão e entrando na dimensão do Espírito. Jesus estava na cruz do Calvário. Ele não se fez de vítima. Ele olhou o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Qual é a sua linguagem de perdão? Como que você fala o seu perdão? Simplesmente
Faça como você é. Seja quem você é. E o Espírito Santo vai trabalhar até que Cristo seja formado em nós. Porque nós estamos sendo transformados diariamente, até sermos conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Estamos todos dentro de um processo do próprio Deus. Por isso, respeita as dores do seu irmão, respeita as dificuldades que você mesmo tem, para você avançar, sair do nível do espírito, sair do nível de alma e entrar no nível de espírito. O que é viver no espírito? Não é quem ora muito que vive no espírito. Não é quem jejua muito que vive no espírito. Essas coisas ajudam. Mas viver no espírito é quando você começa a dizer não para o pecado, para o mundo e para o diabo. Quando você diz não para você mesmo. Quando Jesus disse: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz. O que é cruz? Não é só sogra, não. A cruz é você mesmo. Toma a sua cruz. Negue a si mesmo. Me segue. Me segue. O Senhor está chamando cada um de nós para seguirmos a Ele. E seguir os passos de Jesus é seguir os passos do perdão. Põe a mão sobre o seu coração. Pai, a tua palavra foi dita. Pai, a tua palavra foi anunciada. Aquilo que eu não consegui, Senhor, que o teu Espírito possa continuar a falar. Aquilo, Senhor, que está, Senhor, na profundidade da alma de cada um. Que o teu Espírito tenha liberdade, Senhor, de trabalhar e de tirar, Senhor, aquele peso. Todo o peso que você tem levado, todo o cansaço. O pior cansaço que existe é o cansaço emocional. E todo o cansaço emocional que você tem levado, na autoridade que é a residente em Cristo Jesus, troca o fardo hoje. Troca o fardo hoje. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário, para que nós viéssemos a trocar o fardo com Ele. Entrega o fardo. Entrega o fardo. Eu não sei qual é o seu fardo. Talvez o seu fardo seja a sua vida financeira. Talvez o seu fardo tenha sido a sua família, sua casa, os seus filhos. Talvez o seu fardo tenha sido você mesmo. Troca o fardo agora. Troca o fardo agora. Troca o fardo para você ser curado. Troca o fardo para você ser sarado. Tem pessoas que têm dores na coluna, dores terríveis na coluna, porque tem levado o fardo que não é para você levar. Tem pessoas entrando em batalhas espirituais que não é para você entrar. Tem pessoas pegando luta do outro que não é para você lutar, é do outro. E Deus está falando: entrega, 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 porque eu sou o Senhor que cuido de todas as coisas. Entrega, entrega, para você sair desta noite cheio do Espírito, movido pela palavra de Deus. Tem gente que não está conseguindo nem limpar a casa mais. Sabe por quê? Porque está aqui, ó, dentro, está tudo bagunçado. A sua casa externa, onde você mora, está tão bagunçado porque está revelando aquilo que está interno aí dentro. Que está tudo bagunçado dentro de você. Em nome do Senhor Jesus, nós quebramos isso da sua vida. Nós quebramos isso da sua mente. Todo pensamento que não vem do Senhor, nós declaramos estar cativo ao trono, em obediência ao Senhor. Recebe paz, em nome de Jesus. Portas estão sendo abertas aqui. Portas estão sendo abertas nesse lugar.
Entra nessa porta. O Senhor vai vai prover você com coisas novas, com direção nova. Está capacitando você para viver o sobrenatural da parte de Deus. Em nome de Jesus. Agora, libera quem você precisa liberar. Fala no seu íntimo. Talvez o nome da pessoa. Libera. Libera. Talvez seja o seu patrão, o seu gerente, o seu funcionário. Talvez seja um fornecedor que te fez mal. Eu não sei. Você sabe. Libera. Libera. Libera para você viver o melhor de Deus. Libera. Jesus não ficou no lugar de tormento, porque na cruz do Calvário Ele já tinha liberado o perdão para o povo. Que lugar de tormento que você tem vivido? Sai desse lugar em nome de Jesus. Sai desse lugar em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Vamos ficar de pé e adorar o Senhor.